Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Michele Flávia, eu sou técnica de segurança e fonoaudióloga e hoje eu trouxe aqui para vocês uma técnica de estudo, né, para quem está se preparando para os concursos públicos, os seletivos, né, relacionada à área de segurança e saúde do trabalho. É uma técnica que eu utilizei e que deu certo para mim e que pode dar certo para vocês também. Tá certo? Então vamos lá, vou ensinar passo a passo como aplicar essa técnica no estudo de vocês, principalmente no estudo das NRs, né? Então vamos lá. Bom, a técnica de estudo que eu trouxe para vocês é a técnica do estudo reverso, né? Então, como é essa técnica, né? Essa técnica ela é voltada para você se focar na hora dos estudos em assuntos que frequentemente são muito cobrados em provas de concurso público. Na hora que você vai fazer seus estudos, né, seu estudo, seja das NRs ou de outra matéria, essa técnica ela vai fazer com que você foque no que realmente é importante estudar, certo? Então vamos lá. E essa técnica eu posso utilizar para compreender as NRs? Infelizmente não, gente. Essa é uma técnica onde o objetivo dela lá na frente, como eu falei, é focar nos assuntos que são mais cobrados em provas de concurso público. Porque quando você vai estudar, né, as normas regulamentadoras durante o curso ou após o curso para poder compreendê-las, você vai fazer um estudo diferente do estudo para concurso público. Né? Por quê? Porque no estudo, para você compreender as NRs, você faz um estudo mais complexo, mais detalhado, certo? Você estuda mais coisas, porque você vai aplicar isso no dia a dia profissional. Agora, se você vai fazer um estudo para concurso público, né, então esse estudo ele não precisa ser tão complexo assim, certo? Essa técnica vai te focar em apenas você estudar e acertar as questões, porque quando você senta para fazer uma prova de concurso público, o objetivo principal ali no começo é acertar as questões e passar. Aí depois você faz um estudo mais aprofundado, se tiver dúvida em alguns outros assuntos, certo? Mas antes disso, o objetivo é passar na prova. Então, essa técnica ela não é utilizada para você fazer um estudo mais detalhado das normas, certo? Então, vamos lá. Mas antes de conhecermos essa técnica, é importante lembrarmos como geralmente o estudo é feito. Quando estudamos para uma prova de concurso, geralmente muitas pessoas seguem essa ordem. Primeiro vai lá no edital, aí pega quais são os materiais que vai necessitar para estudar o que tem no edital. Aí depois que separa o material, né? E começa a ler esse material, começa a ler e começa a grifar o que acha que é importante. E é nisso bem que pega, porque muita gente, né, principalmente quando pega um material novo, por exemplo, uma norma regulamentadora nova, que já viu pouco se falar no curso, e ela tá dentro do edital, e a pessoa pega para estudá-la, aí você vai marcar o que você acha importante e acaba marcando tudo, a NR fica toda pintada, né? Então, geralmente, a maioria das pessoas faz um estudo assim. Aí, qual o problema disso? Porque a partir daí, depois você vai fazer um resumo para você depois ficar, de vez em quando, fazendo as suas revisões, para não ter que ler o material de novo. Mas como você grifou quase tudo, então, às vezes, a pessoa, quando vai fazer um resumo da norma, o resumo fica maior do que a própria norma, né? Porque ele coloca opiniões dele, coisas das NRs, e fica muito maior. Isso não é um resumo, certo? Então, tem que tomar cuidado com essa técnica. A outra é você, em seguida, fazer questões. Aí, como tu já leu o material de forma incorreta, porque tu marcou o que tu achou que era importante, aí fez um resumo imenso, porque colocou tudo que tu marcou, e aí depois tu passa para as questões. Então, o que que acontece? Lá nas questões, vai existir muitos assuntos que você nem deu muita importância, porque você achava que não era importante ou achava que era importante, e às vezes não cai o que você achou que era importante,
certo? Então, nas questões não cai, você não focou muito nessas questões e acaba errando muito, né? Isso acaba desmotivando os seus estudos. Aí depois você passa para revisão, aí fica um ciclo vicioso nisso, né? Porque você vai revisar, aí eu errei, agora eu vou revisar para poder fazer as questões de novo. E acaba revisando com o material errado desde o começo que você fez, né? Então essa técnica vem corrigir esse problema. Ela vai fazer com que você marque, com que você selecione somente o que vai cair e acertar as questões. Então vamos lá. E como ocorre na técnica de estudo reverso? Primeiro, você vai escolher o assunto do edital com os seus tópicos, certo? Depois você vai fazer um sumário. Em seguida, você vai selecionar cerca de 25 a 30 questões de cada tópico por assunto. Depois você vai organizar essas questões no sumário e depois vai ler o material, fazer uma leitura mais focada. Então vamos lá, vou explicar cada um aqui. Primeiro, escolha um assunto do edital com seus tópicos. Geralmente no edital, gente, vem assim: acidente de trabalho, aí vem conceito legal e prevencionista, causas de acidente de trabalho, acidente típico, doença do trabalho, profissional, estatísticas de acidente de trabalho. Ou seja, vem um tópico e os subtópicos desse assunto, não é isso? Né? Assim que vem no edital de forma horizontal. Então, o que tu vai fazer? Tu vai pegar cada tópico com seus subtópicos, né, e vai montando um sumário, né? Como aqui, ó. Eu peguei o tópico, acidente de trabalho, e aí eu coloquei de forma vertical, ó, conceito legal e prevencionista, causas de acidente de trabalho, acidente típico, doença do trabalho profissional, estatística de acidente, certo? Aí depois eu passo para o terceiro, que é o quê? Eu vou selecionar de 25 a 30 questões de cada subtópico daquele lá por assunto, certo? E como é que eu faço isso? Eu vou selecionar essas questões aonde? Você pode usar em sites de concurso, e eu oriento o que concursos, né, que é um site muito bom para quem está estudando para concurso e quer fazer uma bateria de questões. E aí você não vai responder as questões, você vai analisar as questões. Um exemplo aqui, ó, lá eu coloquei acidente de trabalho. Aí o primeiro tópico tem sobre acidente de trabalho, conceito legal e prevencionista, né, que está bem aqui, ó, como vocês podem ver, ó, conceito legal e prevencionista. Aí depois de conceito legal e prevencionista, você vai colocar, né, tudo que você achou referente a esse tópico, certo? A esse subtópico. Tudo que você achou sobre conceito legal e prevencionista. Dessa forma aqui, ó. Ó, eu achei isso aqui numa questão lá do que concurso, né? E caiu exatamente o conceito mesmo, ó, o que é acidente de trabalho. E várias questões, né, do conceito legal de acidente de trabalho. Então, você pega, coloca, se você já sabe a resposta, né? Você pega a resposta correta e já coloca aqui, ó, abaixo do subtópico. Aí encontrou outra questão referente a conceito legal e prevencionista, já coloca também aqui embaixo. E assim tu vai montando um sumário, certo? Aqui, ó. Você vai ver que isso aqui, esse sumário aqui, ele vai ficar enorme. Porque às vezes você vai achar 15, 20 questões de cada subtópico, então ele vai ficar enorme. Aí tu vai só colocando, tu faz isso aqui no Word mesmo, e vai só colocando entre eles aqui, ó. Aqui nesse espaço aqui, ó, vai colocando nesses espaços, que aí você vai, vai colocar o que realmente cai nas provas, questões mais cobradas de cada assunto, né? E ele vai ficar enorme. E então, depois disso, você pega e passa para o quinto passo. Aí depois que tu montou o material todinho, né, e colocou aquelas questões de concurso que mais caem, né, você vai ler o material, você vai voltar lá para o seu material, livro, o PDF, e aí sim você vai fazer a sua leitura. Só que você vai perceber que depois que tu leu o teu sumário todinho, tu vai fazer uma leitura mais focada. Por quê? Porque tu já leu o que mais cai na prova, já organizou no teu sumário. E aí tu vai ver, isso aqui é importante, isso aqui cai muito, e começa a grifar o que realmente cai em prova de concurso. E aí depois tu pode fazer até um resuminho mesmo teu, né? Seguindo essa técnica aqui que eu apresentei, essas técnicas que eu apresentei aqui para vocês passo a passo. Aí você faz um resumo, né, do que tu grifou, agora com mais foco, e aí eu te garanto que o teu resumo vai ficar muito menor do que a norma regulamentadora e muito mais focado no que vai cair,
certo? É uma técnica muito boa. E só uma observação aqui, que eu esqueci de falar, às vezes aqui no sumário, né, quando você está montando ele, você vai encontrar poucas questões de alguns assuntos. Se você encontrar poucas questões, não vai se preocupar em procurar mais questões, né? Não, você passa logo para o outro subtópico, porque se tu encontrar, por exemplo, causa de acidente de trabalho, aí tu encontra cerca de umas 15 questões diferentes sobre esse assunto, né, que já caiu muito. Aí você coloca aqui. Aí quando chega acidente típico, tu encontra umas 4 ou 5 questões sobre acidente típico, né? O que que isso quer dizer? Que acidente típico não cai muito, então tu não tem que dar muita importância para isso. Dá uma lida, mas não fica focado muito nisso, porque pouco cai. Tu só achou 4 ou 5 questões referentes. Então, para vocês verem como esse estudo ele direciona vocês, né, para fazer um estudo mais focado nas questões que mais caem, que mais são cobradas, certo, gente? Então, isso aqui é o que eu queria mostrar para vocês, né? É uma técnica que eu utilizei, deu certo para mim, outras pessoas também utilizaram, né? Não foi eu que criei essa técnica, inclusive eu quero deixar aqui aonde eu encontrei essa técnica foi no canal, Vou Ser Delegado, né? E ele explica lá passo a passo, até com mais detalhes aqui essa técnica que vocês encontrarem aí. Esse canal Vou Ser Delegado, ele explica a técnica do estudo reverso. Tá certo? Então, até uma próxima videoaula e um abraço.